Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária, hoje conosco uma amiga em particular, também membro da Academia de Letras de Maringá. Seja bem-vinda, Loide Caetano. Muito obrigada, Railda, e eu devo dizer que eu estou muito feliz com o seu convite, feliz e honrada. Nós que estamos, porque há algum tempo não nos víamos, e é uma grande honra você estar aqui conosco, grande historiadora do Unicesumar, também escreve alguns livros e tem outros no forno, então nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Mas a princípio eu gostaria de falar contigo a questão assim da historiadora e da escritora. Você consegue discernir essa diferença quando você trabalha? Olha, são duas coisas distintas e que me atraem, né? A história é pela pesquisa, e eu gosto da pesquisa, da investigação, gosto muito da história. E da literatura também, da ficção, é uma coisa que me atrai bastante, né? E eu estou conseguindo fazer essa ligação entre a história e a ficção. E eu percebi também uma outra vertente sua, que é da poeta. Um pouco de lirismo, de poesia, que escapa um pouquinho da metodologia do historiador, que é mais sucinto, mais voltado ao conteúdo e não ao romantismo, por assim dizer. Nesse livro, O Contador de Causos, que agora está fresquinho também, foi lançado na Flim, de Maringá. Isso. E faz homenagem a um grande personagem aqui da nossa terra, que eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a obra, sobre o autor, que fico muito feliz que felizmente está vivo, contou os seus causos para você, para muitos nós, de todos nós. Então o seu Zico, que está sendo homenageado nesse livro, O Contador de Causos. O que você tem a dizer sobre essa obra? Olha, o livro Contador de Causos, ele surgiu, a ideia de escrever sobre esses causos do seu Zico, justamente quando eu fiz uma entrevista com ele a respeito da festa junina, porque o seu Zico, ele organiza uma festa junina na Estrada Pinguim, onde fica o sítio dele, e essa festa ela é tão relevante que ela foi tombada como patrimônio cultural e material do município de Maringá. E então eu fui fazer uma entrevista com ele para a gente ter um material sobre ele no museu da Unicesumar, que é onde eu trabalho. No decorrer da entrevista, ele contava causos, né? Que causos são esses? São aquelas histórias, aquelas lendas da cultura popular brasileira que ele incorpora como se tivesse acontecido com ele. Então ele está andando pelo sítio, ele fala assim, olha, nesse pé de amora eu desencantei um lobisomem, e conta a história. Nessa lagoa, aí ele conta, eu corri da mula sem cabeça, e ele vai... Eu falei, olha, eu estou diante de uma figura sensacional aqui na minha frente, né? E aí quando eu terminei uma parte ali da entrevista que eu estava fazendo, eu falei, seu Zico, vamos gravar os causos, né? Ele topou na hora. Aí eu gravei os causos dele, e à medida que ele foi contando, eu fui formatando o livro na minha cabeça. E eu pensei que uma forma de eternizar esses causos dele seria, então, escrevendo. E aí eu fiz a sugestão a ele, eu falei, seu Zico, vamos escrever um livro, né, com esses causos. Ele disse, mas eu não sei escrever. Eu disse, mas eu sei. O senhor conta os causos e eu escrevo. E aí foi feito. E só que para dar vida aos causos, né, e como ele traz isso para a realidade dele, então o que eu fiz? Eu juntei a história de Maringá, né, com os causos dele. Ou seja, nessa imaginação dele, dos causos, das histórias que ele conta, eu coloquei um espaço de verdade, né? Uma geografia de verdade, uma história de verdade. Então, as histórias acontecem, então, no contexto do início da colonização de Maringá. Tanto que para nós que vivemos em Maringá, eu nasci aqui também, ficou muito clara a história. É como se realmente eu estivesse vendo acontecer, porque eu conheço o local, já fui nessa festa
E realmente é um retrocesso imediato. Isso. Que você tem. Então, e como a história de Maringá é uma história que me agrada, que me atrai, pela qual eu sou apaixonada, não só por ser daqui, mas é uma história muito interessante, muito bonita, né? Então foi uma coisa que eu fiz com um certo prazer, até com uma certa facilidade. E naturalidade. Sem a intenção de causar esse estrondo, porque na verdade fez o maior barulho esse livro seu na Flim, todo mundo agradou a todos e é maravilhoso realmente. E na verdade você acha que depois que você terminou, você ficou satisfeita ou você disse assim, eu poderia ter colocado uma outra história que ele contou e não coube? Até hoje, Railda, até hoje eu olho e falo assim, porque eu trabalho de escritor, você sabe disso, você termina, primeiro você fica com uma relação meio que de amor e ódio com aquela obra, porque você fala, tá ruim, aí outro dia você olha e fala assim, não, tá bom, outro dia você fala assim, tem esse defeito aqui. Sim. Eu nunca fico assim plenamente satisfeito, eu sempre acho que poderia ser melhorado, que poderia ser burilado, outras histórias poderiam fazer parte desse contexto, né? E voltando aí a essa questão da história de Maringá, o que eu procurei fazer é trazer essa história numa linguagem menos acadêmica, né? Uma linguagem menos engessada que aquela linguagem do acadêmico, que eu também sei fazer isso, mas em outros contextos, né? Então ficou uma coisa agradável. Então, na verdade, assim, respondendo novamente a sua pergunta, eu acho que ele pode ser melhorado, sim, talvez numa segunda edição. O prefácio desse livro foi feito pelo Silvio Luiz Paradiso. Sim, nosso entrevistado, um abraço para ele. O Silvinho, ele trabalha com essa questão da literatura e eu achei que foi a pessoa mais acertada para fazer esse prefácio, ficou muito bem. Sem dúvida, e também amei a capa, até parece comigo essa capa. Nós vamos ter que negociar essa árvore com cartas aí, com escritos, né? Porque parece bem o meu Cartas de Evita que Perón não leu. Ficou muito bonita a capa. E a editora? A editora AR Publisher, que é da Ângela Ramalho. Isso. Uma excelente publicadora. Mais uma acadêmica nossa que mora no coração. Isso. E eu estou muito feliz porque tem um grupo de teatro aqui de Maringá que está montando uma peça baseada nos contos, nos causos do seu Zico. Merecido. Tendo como inspiração o próprio livro. Esse livro. Acredito que ele vai ficar muito mais feliz do que nós. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, aqui nós temos mais uma obra que vale a pena vocês conhecerem, que é aqui de Maringá também. E falamos sobre Quenjueta. Quem não conhece? Pois é. Esse trabalho também, olha, foram 2 trabalhos assim. Os 2 foram publicados no final do ano passado, né? O do seu Zico eu lancei na Flim e o do seu Kenji eu pretendo lançar agora, fazer o lançamento em março. Foram 2 obras que eu trabalhei durante alguns anos, não foi uma coisa que eu fiz tudo no ano passado. Então ele foi sendo gestado devagar, ambos, né? Eles foram sendo gestados assim, um processo até meio lento, da pesquisa, da escrita, enfim, porque são trabalhos assim, de muita responsabilidade, porque eu estou envolvendo o nome de pessoas referenciais aqui de Maringá, tanto o seu Zico como o seu Kenji. O seu Kenji é um dos primeiros fotógrafos daqui de Maringá, não é o primeiro, ele é um dos primeiros, ele chega no início dos anos 50. Só que o seu Kenji, ele teve uma percepção muito sensível com relação à fotografia em Maringá. Por quê? Ele tinha um estúdio de fotografia, ou foto, né, como a gente falava antigamente. Mas ele conta que todo dia, quando ele saía pelas ruas, ele via o desenvolvimento. Então ele falava que hoje ele passava num determinado lugar, tinha um terreno vazio, no outro dia já estava sendo construído. E ele pensava, essa cidade vai crescer, vai desenvolver, e eu tenho que registrar, porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Então, nessa fala dele, ou nessa atitude dele, o que aconteceu? Ele registrou o desenvolvimento de Maringá, então isso é fantástico. As fotos do seu Kenji dos anos 50 e dos anos 60, nós podemos ler a história do desenvolvimento de Maringá através delas, né?
E passa a ser então um historiador através das suas imagens. Justamente. E aí eu pensei comigo também, né? Que era um trabalho que tinha que ser eternizado. Eu não sei como o livro Seu Quente não foi escrito anteriormente, com tantos escritores que nós temos, com tantos pesquisadores, né? Eu falei assim, eu acho que eu fui audaciosa. Um presente para você. Eu acho que foi uma audácia minha, porque com tantos historiadores melhores que eu, para poder fazer isso, né? E aí quando eu tinha o acervo dele, porque como eu trabalho no Museu da Unicesumar, ele nos cedeu grande parte do seu acervo fotográfico e também dos seus aparelhos, das câmeras. Nós temos inclusive no museu uma sala dedicada a ele, com os objetos que ele nos doou. E aí quando eu conversei com ele, ele ficou meio assustadinho no começo, mas depois ele concordou, ele achou que valia a pena e hoje ele se emociona muito com o trabalho. E como que eu fiz? Como é a estrutura do trabalho? Eu dividi em duas partes. A primeira parte é a biografia dele, então a história dele vindo do Japão, a história dele vindo para Maringá, novamente ele em Maringá, eu trago esse contexto da história de Maringá, que é para o leitor perceber quem que é o Kenji, o que é Maringá, por que é importante essa fotografia. Aí, na segunda parte, eu apresento o álbum de fotografias. Então, em cada página tem uma foto, né? E as legendas, elas explicam aquele momento histórico. Então, o leitor, ele vai ter, assim, muitas informações ao mesmo tempo. O prefácio desse livro foi feito pelo Paulo César Boni, que é um professor da área de comunicação da UEL. Ele foi um dos fundadores do curso de comunicação da Unicesumar. E o Boni, ele é doutor na área de comunicação e principalmente na área de fotografias. E por falar em fotografia, olha que linda essa imagem da capa. Essa foto dele é uma foto clássica, né? Eu amo essa foto. No verso, eu não sei se a câmera vai poder... O verso aqui. É a mesma posição, a mesma câmera, só que ele é atual, né? Só que como o texto aqui, ele ficou um pouco embaçado, né? E aqui parece até uma cena de filme. Justamente, né? Eu acho que essa tonalidade da capa do livro dá essa ideia, né? E com o apoio do Unicesumar, que é muito importante, porque valoriza o trabalho. Justamente. Como eu trabalho nessa instituição, então a Unicesumar, ela bancou uma parte da produção do livro. Que maravilha se outras universidades se propusessem também. Muitas vezes eles fazem, mas ficam meio intrínseco, né, na própria universidade. De trabalhos acadêmicos. E esse não, esse é diferente. O trabalho está saindo, isso que é importante. E voltando ao que você falou, a questão de ter um historiador melhor que o outro, não há, no meu ponto de vista. O melhor escritor ou o melhor historiador se deve a quem lê. Entendi. A pessoa que qualifica. Porque, como eu diria para você, eu amo Mário Quintana. E você? Eu amo Mário Quintana. Mas um outro no caso, né? Meninas são tantos. Vinícius é um deles. Então, e como você me diz, por que para mim o Mário Quintana é o melhor? É o seu ponto de vista. Percebe? Então você é historiadora. E eu tenho um outro detalhe também. Eu digo sempre que o universo conspira e que, na verdade, não foi você que os escolheu. Eles escolheram você. Ai, que bom! Né? A gente fica mais aliviado. Lindo de ouvir isso. Não é? Eles escolheram você. Não há... Porque a pessoa... eles aceitaram a você, por que a você? Porque você se propôs. Né? E o seu encantamento fez com que eles te aceitassem. Então, isso é maravilhoso. Você é a melhor historiadora para eles. Já está bom. Ah, Hilda, que coisa linda que você me falou. É confortante isso e muito bom de ouvir. Eu penso assim. Mesmo. Eu penso dessa maneira, né? É igual as mulheres que eu faço homenagem. Às vezes eu fico assustada porque outras pessoas me sugerem outros nomes e eu digo não. Em mim eu aceito. Muito obrigada, vou pesquisar. Mas em mim já está claro quem eu vou homenagear. A primeira foi Evita Peron, a segunda Anita Garibaldi e agora pela primeira vez
confidenciando a você, a próxima é Flor Bela Espanca. Olha. Então, é aí que eu uso. Que é maravilhosa. Aí que eu uso. Não tem como dizer, elas me escolheram. Porque eu poderia ter pego qualquer uma. Tantos nomes, até em Maringá nós temos nome de mulheres ilustres. Isso. Não é? Então, eu uso esse artifício e digo, elas me escolheram. E eles escolheram você. Eu sou uma privilegiada, então, Sim. de ter sido escolhida por 2 ícones da nossa cidade, né? Porque o seu Zico é uma figura ímpar, né? Folclórica, enfim. E o seu Kenji é a mesma coisa, né? Então vamos fazer um desafio, unir os dois num lançamento, né? Quem sabe na Flim, para ambos receberem o abraço das pessoas que leram, que vão estar lá para aplaudir vocês. É verdade. Eu pretendo fazer o lançamento do seu Kenji, que não foi feito ainda, em março, né? Eu só preciso definir a data certa, porque eu quero muita presença do meu filho aqui. A minha filha é mais fácil, porque ela mora aqui pertinho, né? Agora meu filho já mora mais distante e eu tenho que conduzir isso de uma forma que ele possa vir também. Porque, tá feito o convite aí, ó. Mas em março eu passo depois da data, provavelmente vai ser depois do carnaval, né? Todos convidados então para acompanhar no Facebook, tanto da Loide quanto o meu, quando vai ser a data do lançamento. Isso. Para quem quiser conhecer o trabalho, comprar os livros, como que fazemos? Olha, ele está sendo comercializado em 2 pontos específicos, né? Na Livraria Campos da Unicesumar e no Museu da Unicesumar também, né? Agora, se quiser entrar em contato comigo também, eu uso muito o Facebook, né? O Instagram ainda não tenho assim porque é muita rede social, muita coisa, mas o Facebook eu uso bastante. Se quiserem, entrem em contato comigo, que eu mandei muito livro pelo aí, Loide Caetano no Facebook, que já tem nome de artista, né? Pois é. Já tem um nome bonito. Loide Caetano para vocês em 2 versões, falando de história, da biografia de 2 grandes nomes aqui de Maringá. Estão convidados a conhecer o trabalho. E eu gostaria que você falasse mais alguma consideração que você queira. Olha, eu quero fazer realmente a propaganda do livro, porque ele é importante. O livro do seu Zico, o Contador de Causos, eu recebi assim comentários assim elogiosos de pessoas assim que são referências para mim. Por exemplo, o João Laércio. Outro historiador nosso. Outro historiador que para mim é o suprassumo do historiador aqui em Maringá, né? Uma capacidade, uma sumidade na história regional, e não só na história, mas qualquer área que você queira conversar com o João Laércio, ele domina, né? Uma figura ímpar. E o Luigi Ricciardi, que também é da academia, ele escreveu uma resenha sobre esse livro. E uma resenha tão bonita, que eu li a resenha e falei, será que é do livro? Será que foi eu que escrevi? Muito bonito. E aí o que eu faço? Eu imprimi a resenha dele, e quando eu vou apresentar o livro nas escolas, enfim, que eu tenho levado para as escolas para que eles adotem, né, como um livro, um paradidático, não didático, mas um paradidático, principalmente para séries iniciais do ensino fundamental. Então eu levo a resenha do Luigi e falo assim, olha, lê a resenha, depois você me fala, porque ali ele foi muito feliz nas colocações que ele fez e na análise do livro, né? E eu indico, né? Ele é divertido, esse aqui, ele é divertido porque tem os causos do seu Zico, eles são inusitados, né? Que você fala, nossa, só na imaginação mesmo, né? E o do seu Kenji, o leitor pode fazer uma viagem através do tempo, né? Da história de Maringá, através das fotos. Eu acho lindo esse aqui, por exemplo, o amor que ele tinha pela catedral e como ele registrou todo o desenvolvimento da construção da nossa catedral, né? Eu acredito que tenha sido um dos únicos, porque na época não era fácil também você sair tirando imagens, né? Ele tem uma foto emblemática da catedral, que quando ela foi concluída, que eles colocaram a cruz lá no topo, porque ela tem 114 metros, a catedral, né? E a cruz tem mais 10 metros, então são 124 metros. O mestre de obras, que era o chamado Barba Haller,
Ele subiu, ele combinou com o seu Kenji, que ele ia subir, que ele ia ficar lá no topo da cruz e o seu Kenji ia tirar uma foto. Eu penso nisso, me dá até uma dor nas pernas, assim, porque eu tenho medo de altura, né? Ele subiu e eles fizeram uma combinação do lenço. Quando ele estivesse lá em cima pronto, ele ia acenar o lenço para o seu Kenji poderia começar a tirar as fotos. A hora que o seu Kenji percebesse que já tinha fotografado o suficiente, ele ia acenar o lenço e ele poderia descer. Só que era numa época que as câmeras não tinham zoom. E como que, o seu Kenji, mas como que você olha a foto, você vê, você enxerga o homem ali certinho. Ele falou que ele foi revelando e aumentando, até chegar no ponto que ele queria. Eu fiquei me perguntando mesmo. Um trabalho artesanal, né? Um trabalho artesanal muito, muito interessante. E assim ele foi fazendo, né? Ele foi construindo essa bela história. Então o leitor ele vai se deliciar, eu acho, com essas imagens. E olha a importância do historiador nesse momento, que toda essa história ia se perder. Se não registrar, é como ele fala, né? Seu Kenji, por que o senhor tirou a fotografia da poça d'água, né? Porque não tem cabimento você tirar a foto de uma poça d'água na Avenida Brasil, né? Com o reflexo de um caminhão, da chapa do caminhão refletindo ali na poça. Aí eu olhava para aquela foto, você via no fundo as casas pernambucanas, a avenida, tá? Aí eu pensei, Kenji, mas o plano primeiro dele era a poça d'água. Eu falei, seu Kenji, por que a poça d'água? Ele falou, porque se eu contasse, ninguém ia acreditar. Porque uma palavra, uma imagem vale mais que 1000 palavras. É uma fala muito recorrente do seu Kenji, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E agora, se a gente não registra isso, também ia ficar perdido, né? É claro que amanhã ou depois, outra pessoa, não é possível que alguém não queira mais pegar um outro viés da história do seu Kenji e continuar essa história, porque tem muito material, né? Por exemplo, assim, eu já penso assim, num segundo momento, né, no trabalho com o seu Kenji, os trabalhos que ele fez, as fotos que ele tirou das famílias. E ele tem muito essa questão de tirar foto da criança, depois ele descobre que essa criança é um adulto, ele vai lá e fotografa novamente, aí ele descobre que essa pessoa já está idosa, ele vai lá, ele tem essa pegada, né? Essa percepção. Então é um trabalho interessante de pesquisa que pode ser retomado, pode ser feito também. Fica a dica aí para os historiadores que, caso estejam ouvindo, né, já é uma dica de um projeto de pesquisa interessante. E eu, como poetisa, já fiquei olhando a poça. Já ficou olhando a poça? Já enxerguei a poça d'água. É linda, é uma foto linda, é uma foto emblemática. Porque nós vemos coisas que as pessoas deixaram de enxergar. A beleza de uma árvore, de um tronco, de uma poça, por que não? Por que não, justamente. E é essa sensibilidade do seu Kenji que eu admiro. Eu falo assim, mas ela danadinho, né? Como que ele fotografava. Tem uma foto dele da Avenida Cerro Azul, na altura do Maringá Clube, que não tem uma construção. Mas lá no fundo você enxerga a torre da Catedral de Madeira ainda. E ele falava assim, um dia essa catedral não vai existir mais, então eu tenho que fotografar. Então o olhar dele estava sempre para o futuro. Um dia eu vou contar, um dia eu vou falar, um dia as pessoas vão perceber, enfim, né? E para mim, como pessoa, vendo-o, eu imagino ele uma pessoa bem introspectiva. Como todo japonês. Não é? Como todo japonês. Para ele ter se aberto com você, para ele ter explanado sobre a história. Foi uma conquista, Railda. Sim. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o seu Kenji, assim, porque eu já conhecia foto, ia lá, comprava fotos, inclusive de vez em quando, que ele tem ali no expositor dele as fotos da construção de Maringá. E de vez em quando eu passava lá e comprava alguma foto, desde quando eu estudava, né, quando eu fazia faculdade. Tem uma foto linda que quando eles foram demolir a Catedral de Madeira, então o padre Sidney, ele tira uma telha e entrega para o bispo. E ele estava ali, ele fotografou uma foto linda, linda, linda. Aquela foto me emociona. O povo tudo em volta e o padre entregando. Momento simbólico, né? Muito, muito, muito.
E então eu conheci o seu Kenji ali, o profissional ali. E quando nós montamos o museu, o professor Wilson falou assim, olha, na abertura do museu eu quero uma exposição de fotos do Kenji Ueda. Então eu falei, bom, então tem que ir atrás das fotos do Kenji Ueda. Eu me apresentei, ele não me olhava nos olhos. É aquela coisa do japonês introspectivo, né? E então ele conversava com os olhos baixos e eu insisti. Sabe aquela história de você... Cativar. Cativar. Eu falei assim, olha, vou trazer a miçanga, vou trazer o espelhinho. Bem diferente aqui, né? Bem diferente. Ah, esse aqui é extrovertido. Esse é italiano, esse ele já embolou, ele já misturou todas. Então você teve duas situações aqui. Justamente, o japonês e o italiano, um que fala pelos cotovelos. Agora, hoje ele fala muito também, né? Que você o cativou. Justamente. Esse é o diferencial. Eu lembro que um dia eu falei, seu Kenji, vamos conhecer o museu? Estava em construção. Ele falou para o funcionário assim, cuida que eu vou sair com essa senhora. Mas assim, ele entrou no carro e nós fomos. Quando ele viu o museu, e aí eu dei uma volta com ele no Centro do Mar, tudo, aí ele se encantou. Aí ele adquiriu a confiança e hoje ele fala assim, o que você quiser aqui do Foto, você me fala que eu te dou. Que maravilha. Uma maravilha, um respeito muito grande e eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, uma admiração eterna e uma gratidão, porque ele me possibilitou fazer isso aqui. Eu também me eternizei nisso aqui. Uma grande honra. É uma grande honra, também me eternizei. Você foi a escolhida. Railda, isso, olha, eu vou guardar para sempre. Amém, amém. E você vai também se deliciar com esse livro, Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais, do Wellington Oliveira, que deixou aqui de presente para você. E assim como ele deixou esse presente para você, vou transmitir o seu presente para o nosso próximo entrevistado. Isso. E que você faça uma ótima leitura. Muito bem, Wellington, eu vou ler com todo carinho. Eu conheço o Wellington, admiro muito o trabalho dele e pode ter certeza que eu vou falar bem do seu livro. Bem, estamos mais no final de mais um programa Ciranda Literária e eu só tenho uma coisa para dizer para você. Obrigada por existir. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Obrigada, Railda. Você é fora de série. Recíproco. Até a próxima, pessoal.